de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira. Quero voltar a agradecer a sua preferência, a sua audiência e passar a palavra para o presidente da Associação do Sindicato dos Policiais Penais, o Joelson Ramos. Cuja pergunta do Osmi foi dirigida a ele. Né? Isso. Por que não fazer, a pergunta foi isso. Por que não fazer um trabalho com o Instituto do Dr. Romano para ressocialização? Ótima pergunta, doutor Osmi. O sindicato ele tem essa visão de que a ressocialização ela é fundamental para diminuir a criminalidade no nosso estado, na nossa cidade. Apesar de o papel do sindicato não ser esse voltado para a atenção da ressocialização fora, né, como instituição ao preso, mas como sindicato, né? Com certeza, a gente acha que essa iniciativa do Dr. Romano ela é excelente, porque a gente aqui não tem uma visão de que tem que castigar, tem que dar as péssimas condições para o preso para que ele pague suas penas, porque nós estamos vivendo ali lado a lado com ele. Então, assim, quanto mais você tem um preso ressocializado, quanto mais você tem condições para esse apenado estar cumprindo a sua pena de uma maneira humana, isso reflete no bem-estar nosso também, no nosso trabalho. A gente trabalha com maior condições e dignidade também. Nós não somos inimigos dos presos, pelo contrário, nós somos ali quem propicia ainda o pouco que ele consegue de atendimento, né? E às vezes a gente tenta até levar essa conscientização para eles. E, pessoal, a questão de segurança aqui não é só para nós, nem para os outros profissionais como assistente social, psicólogo, advogado, não. É para vocês, para visitantes, para resguardar a vida de vocês, resguardar o direito de vocês e também os deveres. Porque nós aqui nessa intramuros, nós somos os agentes da lei, né? Para garantir que não se transforme no caos. E o medo de que isso se transforme no caos superfaz o nosso sentimento, o nosso pensamento como sindicalista, como policial penal. Por isso a gente tem esse estreitamento com as entidades como a do Dr. Romano, né? E é uma ótima sugestão do Dr. relação, né? Uma ótima relação. Os advogados, a OAB, a gente até tem tentado instruir isso para alguns policiais que às vezes não entendem como essa comunicação deve ser feita, de que eles estão lá cumprindo o papel deles e nós o nosso, e a gente tem que tentar fazer essas... déficit. Exatamente. Sabemos o déficit que os policiais penais têm. Exato. Então, em assim, material, em transporte, desculpa lhe interromper, mas vontade. Logo corroborando nesse sentido, né? Os policiais penais, tanto os policiais penais como os advogados criminais, são rotulados, né? Os policiais penais são os patos feios, né? Os advogados criminais são rotulados com aquilo que o criminoso... Como cúmplice. Antigamente dizia advogado de porta de cadeia, hoje se diz advogado de organização. A gente senta em qualquer lugar, quem não conhece os policiais penais, e eu falo isso com muito orgulho, nossos policiais penais, 99,9%, que nem o exame de DNA, são probos, são honestos, são pessoas ali dedicadas ao seu ofício, mas que infelizmente a população acha que é eles que levam tortura, é eles que levam droga, é eles que levam arma, que isso é uma falácia, porque lá nós passamos por detector de metal, principalmente eles. Só que lá você tem que alimentar 7 mil pessoas. Você tem que entrar 7 mil quilos de carne, você tem que levar 7 mil quilos de arroz, você joga por cima do muro. Existem outras estratégias que não são esse tipo de rotulação da sociedade. Tá? Só corroborando com o nós falamos desde o início do programa que a gente critica o sistema, enfim, mas tem uma ideia maravilhosa aí, não é? Esse instituto, eu sinceramente falando, não conhecia, doutor Romano. Sim. E, com certeza muita gente que está assistindo a gente não conhece. Que instituto é esse? Como é que é isso? Como que surgiu isso aí? A APAC surgiu já em 1900. É a APAC? O que é a APAC? Associação de Proteção ao Apenado. Ela já existe mais de 100... Você precisa saber disso. Isso, já existe mais de 100 unidades no nosso país. Né? Isso veio de Mário Ortoboni e a Igreja Católica. É apenas um sistema de fazer aquilo que a Constituição, vocês que são constituintes sabem disso, tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. Quem quer ser igual e quem quer se ressocializar, eles vão filtrando e vão ressocializando. Nós temos hoje no sistema...
A APAC, o que falta é só implementar, não custa esses valores todos. O prédio C agora foi totalmente reformado das pecúnias de Chapuri. O juiz de Chapuri destinou, e o prédio lá custou para 70 mil, a mão de obra dos apenados construíram. Foi isso mesmo. É só poucas ideias. Com base na PAC. As mulheres, não na PAC, mas o próprio juiz de lá destinou os valores. Teve uma ideia. Isso. Mas a PAC é um sistema religioso, né? Um sistema religioso, que é o único que também faz a ressocialização dos nossos presídios, são as igrejas evangélicas e católicas, são as únicas que vão lá dar aquela palavra e ressocializam. Nós temos líderes de organização criminosa que hoje são evangélicos. Nós ganhamos um cidadão. A PAC prevê a entrada das igrejas evangélicas também? Sim, nós não temos um lugar de culto dentro do sistema prisional. Nós não temos nenhuma igreja para você. Não tem um negócio físico, né? Teve um momento que até Bíblia estava ruim de entrar no presídio. O artigo 41 diz que as televisões, rádio, tem que ter meio de comunicação. O diretor anterior, sem ser o Lucas Gomes, ele pegou as televisões dos apenados, que lá para entrar a família tem que dar nota. Ele pegou e doou o que não era dele. Ele tirou as televisões do sistema prisional e doou aquilo que não era dele. Mas, enfim... Mas por quê? Você doou? Tirar para quê? Porque eu não entendi. Por que tirou? É porque, na realidade, existe uma ideologia de quanto pior vai melhorar, a criminalidade vai diminuir. É igual nos Estados Unidos que você citou. Os Estados Unidos têm a pena de morte, né, que você, como constituinte, votou. E a pena de morte diminuiu, a violência nos Estados Unidos? Lá, nos Estados Unidos tem organizações criminosas piores que as do Brasil. A população carcerária é a segunda maior do Brasil. E o sistema PAC, ele consegue ressocializar quase 90% das pessoas que passam pelo sistema PAC. Você pode provar isso? Por números. Os números, né? A PAC, né? Ela já é conhecida, por exemplo... Por que o senhor defende a PAC? O senhor é representante dela, doutor? Não, é porque, na realidade, eu sou cidadão de Rio Branco, eu também... Cidadão. Sim, porque nós temos que querer o melhor para o nosso acto. Eu sou advogado criminal, o advogado, ele tem, na Constituição e no seu próprio estatuto, nós somos munus públicos. Advogado não quer impunidade, advogado quer legalidade. Advogado não participa de crime. Advogado tem que querer o melhor para a sociedade. Que é a justiça. Que é a justiça. E nós estamos combatendo de forma errônea. A APAC, ela já existe, o nosso método implantado das APAC já existe na Alemanha, na Argentina, na Bolívia, na Inglaterra, no País de Gales, no México, Nova Zelândia, Noruega, Estados Unidos. Com sucesso. Com sucesso. E aqui estão os números. Os números dizem que o índice de pessoas que voltam a praticar crimes no Brasil, em todo o Brasil, como você perguntou, é de 85%. O do método APAC corresponde só a 8,62%. Doutor Napoleão. Obrigado pelo Napoleão, viu? Napoleão. A história do Napoleão Napoleão Bonaparte, ele vem longe. O homem Doutor é uma cultura. Doutor Mano. Pode dizer, doutor Assis. Na época da Constituição, e eu estou aqui, como o senhor, como advogado, deve saber que eu estou tratando do artigo 5º, que não pode ser mudado nem por emenda à Constituição. Cláusulas prévias. Um lobby, logicamente, dos bilionários, dos que podem pagar as melhores bancas e advogado e protelarem as suas sentenças até prescreverem. Correto. Conseguiu aprovar na sua linha 57 o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Quer dizer, se você dispõe de um bom advogado ou de uma boa banca, de amizades íntimas com as cortes, você fazer churrasco com os ministros.
participa. Primeiro tem que ter dinheiro. Aí, em contrapartida... Mas, Narciso, só uma ligeira parte, Narciso. Isso aí já existia antes da Constituição. Já existia. De Mas aí... Não foi a Constituição que criou nada disso. Não, eu sei, Eu sou um defensor intransigente mas do aí... artigo 5º. Aí vem a minha pergunta. O artigo 5º é na portaria, não foi observado, né? Em contrapartida, os que buscavam a verdadeira justiça para aprovar esta linha, aprovou a linha 74. E é daqui que vem a minha pergunta. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Isso tem sido obedecido pelo Estado? Nós temos um grande... eu trabalhei na Defensoria Pública, fui estagiário lá, né? Tenho grandes amigos. O meu mestre é o doutor Antônio Araújo, que eu estagiei com ele, com demais defensores. Mas, infelizmente, a Defensoria também é muito pouco incentivada. Por quê? Porque eles defendem pobres. Eles defendem pobres. A grande questão nossa é essa. Os seres do presídio são seres invisíveis. A população tem que ter uma visão que quem está lá não presta. São sub-humanos. São sub-humanos. É uma questão de cultura, sabe? De saber que nós devemos ressocializar, que se ressocializar você está combatendo a violência. A partir do momento que uma pessoa diz que eles têm o linguajar de rasgar a camisa, sair da facção, a partir daquele momento que aquele jovem faz isso, o Estado deve estender a mão para eles. Doutor Romano, deixa eu aproveitar a oportunidade e pedir ao senhor, faça numa lista, faça de forma ordinal no que a APAC pode contribuir aí. A APAC, o que ela pode contribuir? Ela pode contribuir... Para diminuir essa questão do cara ser invisível lá dentro. Sim, enfim, sim. Vamos lá. A APAC, o custo, por exemplo. Começando pelo custo. Pronto. R$6.000 custa um preso no estado do Acre. Né? O Estado gasta hoje R$6.000 com preso. Aí nós vamos colocar e gastar R$1,5 só. Um preso. A APAC, ela própria elabora suas comidas. Eu tenho duas máquinas que nós temos. Eu me julgo padeiro. Você disse que o preso faz sua própria comida. Você nos deu uma informação há pouco de que teriam conseguido pela ONU R$850 mil para construir uma padaria para que os presos produzissem o seu próprio pão. Isso foi verdade. Foi vetado. Isso foi do governo anterior. Isso foi vetado. Isso foi vetado. Foi vetado. Foi vetado. Foi vetado? Porque, na realidade, preso dá lucro. Preso dá lucro. As empresas que estão lá, as empresas que fornecem alimento, lucram com o preso. Quanto mais preso, mais dinheiro federal vem. Não foi agora. Eu quis agora, junto com a boa juíza, a doutora Andréia, e outra menina do CNJ, eu ofereci também, porque, na realidade, eu sou padeiro. Eu nasci padeiro, vou morrer padeiro, né? Eu sempre falo para meus amigos mais íntimos. Meu pai, eu nasci dentro de uma padaria, meu pai é dono de uma padaria. Né, ele faleceu. Vocês têm descendência portuguesa? Não, tem não. Nós somos meu pai de Sena Madeira, mas meu avô era do Rio Grande do Norte. A cabeça do tamanho do doutor Narciso. Com toda a brincadeira, viu, doutor Narciso? Sem ofender. Meu pai também foi padeiro. Isso. Enfim, a grande questão nossa é que a APAC, o que ela faz? Ela transforma. Por exemplo, eu quis doar também 2 máquinas para construir uma padaria dentro do presídio. Automaticamente, se o preso está fazendo, ele está remindo a pena dele, ele está recebendo uma quantia em dinheiro, ele está tendo uma profissão, porque faltam os padeiros nas padarias. Então, nós estamos automaticamente profissionalizando, diminuindo os custos do preso. E esse valor pode servir para as pessoas que estão na fila do hospital, porque não tem dinheiro. A APAC pode ressocializar desses 6.000 presos, vamos colocar hipoteticamente 1.500 pessoas. Aí você diminui o índice de 1.500 pessoas que estão traficando, que estão matando, que estão roubando, que estão furtando. Nós não temos nem aqui no nosso estado
uma questão de tratamento para dependente químico. Se você verifica... O nosso Joelson está um pouco calado. E eu gostaria de perguntar o seguinte. Vamos chamar ele para o jogo aqui, né? Desculpe interrompê-lo aí, mas não, eu perguntar aqui antes que o programa termine. No curso em policial penal, a questão dos direitos humanos tem sido incentivado do tratamento com preso? Como é que é isso? Sim, doutor Osmir, é fundamental essa parte aí do nosso curso de formação. A gente passa por diversas modalidades das áreas do conhecimento e os direitos humanos é a grade fundamental. Já entra estudando direitos humanos, né? Porque a gente tem uma visão deturpada de que os policiais, seja o militar, o civil ou o policial penal, ele é contra o bandido e automaticamente ele vai suprimir os direitos dele. E não tem isso. Nada a ver. E principalmente o policial penal, que está lá mais ligado diretamente, lidando com ele cotidianamente, né, frente a frente com os apenados, nós temos que ter essa visão diferenciada. Muito embora as agruras do presídio é igual a visão que o médico tem, às vezes, dos pacientes. O cara chega rasgado no hospital, né, com as tripas de fora, né, e ele mantém a tranquilidade. Ele já tem um sangue frio. A gente tem uma maneira de lidar com isso aí, mas, de maneira alguma, a gente tem como meta não respeitar os direitos humanos do preso. A gente quer que ele tenha seus direitos preservados para a gente, assim, poder executar a nossa função de uma maneira melhor ainda. Na mesma linha de raciocínio, Joelson, há um tempo atrás teve um certo atrito, né? Ministro da Justiça em 2018. O resultado foi, inclusive, ruim, né, para vocês, né? Com as organizações. E aí, como é que está isso hoje? Está bem? Olha, como é que está essa relação? Evandro, essa situação, graças a Deus, é uma situação superada, né? Apesar de que o risco ele é iminente, tanto para nós, como os policiais que estão na rua. Sempre vai existir. Sempre vai existir, porque o apenado, ele é um ser humano que ele está trancafiado e a revolta vai crescendo. E muitas das vezes ele não tem o entendimento de quem é o culpado por ele não ter assistências, né? E finda que quem está ali mais cotidianamente com ele é tu que é o culpado. É o culpado. Eu digo assim, olha, hoje infelizmente não vai ter médico. Por que não tem médico? O culpado é o policial. Então, você passa a ser o próprio Estado, né? Exatamente, nós somos a cara. Nós somos servidores públicos e nós somos a primeira cara do Estado para lidar com o apenado. Mas a gente tenta levar isso para eles. Hoje já tem muito. A facção, por um lado, tem uma situação que eles se organizaram. E as lideranças, ao conversarem com a gente, eles têm esse entendimento, né? Tem esse entendimento. Mas só que muitas das vezes, ao querer causar aflorar a questão da revolta deles, né? Aí eles iam para quem? Para o braço mais frágil da segurança pública, que éramos nós não éramos policiais, né? E eu acredito que hoje melhorou muito e nós até aproveitar a oportunidade de levar isso para os apenados, que nós não somos inimigos, nós não estamos lá para sermos o juiz de vocês. Nós estamos apenas a manter a ordem, a segurança e resguardar a vida de vocês, dos demais servidores e dos próprios policiais. E, Joséilson, complementando a questão da organização, São Paulo tentou por tantos anos acabar com a Cracolândia, né? E a facção foi lá e acabou a Cracolândia em uma semana. E assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, senhores, para dizer que segurança pública se faz combatendo não apenas o crime, mas prevenindo que a pessoa venha a ser criminosa. É na educação, é gerando emprego para não deixar tantas pessoas desocupadas, no uso de drogas. O país em si hoje, que passou de ser rota da droga, passou para ser um grande consumidor de drogas. E isso interfere na cultura das pessoas. Então, à vontade. Nos Estados Unidos, nós tivemos a tolerância zero. O que foi que ele pegou? Ele pegou a teoria da vidraça quebrada e implementou. O que ele fez primeiro? Construiu clínicas para colocar todos os drogatícios nas clínicas, para tirar a máfia. Depois, o que ele fez? A segunda fase
a segunda fase, ele pegou e disse, nós vamos ter tolerância tanto com crime de menor potencial ofensivo, como tem que ser julgado rápido e condenado rápido. Celeridade processual. E ele conseguiu que o índice de criminalidade fosse baixíssimo. Só para concluir... Mas é só um projeto, concluir, e aqui nós não temos. Né? Já que o Márcio está avisando que o tempo encerrou, o que o Joelison disse agora foi a síntese de uma frase de Miguel de Cervantes. Sim. Elimine a causa que o efeito cessa. Pronto. Eu costumo dizer nesse momento que nós vamos iniciar o nosso procedimento de pouso, né? Porque o horário de TV é terrível, passa rápido. Mas a gente usou o tempo aqui para desnudar muita coisa. Diante do problema não foi quase nada, mas fizemos a nossa parte, né? A nossa contribuição, porque o problema começou quando o Cabral desembarca no Brasil, né? Com aquela gente que ele trouxe, né? Então a coisa precisaria de muitos programas para a gente ser mais prático aqui, para a gente ser mais sugestivo, não é? Mas eu quero aqui agradecer a presença de vocês, dos nossos debatedores, e dizer a vocês que foi um prazer em recebê-los aqui. Doutor Romano Gouveia, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua contribuição, viu? Só queria deixar, né, registrado, né, que não se combate a violência sem ressocializar. Nós temos que ressocializar os nossos apenados. Nós temos que colocar os nossos jovens em outros caminhos a não ser a das organizações criminosas. Nós temos que educá-los, temos que família é primordial, assim como a Constituição fala no seu artigo 226. Né? Existe uma máxima, né, que Martin Luther King dizia que eu não tenho medo dos maus, mas eu tenho medo do silêncio dos bondosos. Não tenho medo do barulho e dos maus, e o silêncio dos bondosos. Então, o que acontece? Esse silêncio ensurdecedor de deixar essas pessoas invisíveis e não ressocializarem, né, ele vai nos atingir. Uma hora vai. Uma hora vai nos atingir. Obrigado, foi uma honra, viu, querido? Joelson, obrigado por ter vindo. Sua presença foi importante no debate, a sua categoria é uma categoria importante no que diz respeito ao nosso sistema prisional. Obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Evandro, muito obrigado, doutor Narciso, doutor Osmi, o nosso amigo aí de velha data, o nosso advogado Romano. Gostaria de agradecer a todos e dizer para a população que podem contar com os policiais penais no combate ao crime e na tentativa, né, que muito bem-vinda, de ressocialização. Porque nós, mais que ninguém, está vendo esse vai e vem, dia a dia o preso entra e sai, não se ressocializa, porque não tem políticas públicas adequadas, realmente efetivas para combater esse mal. E dizer que não se combate crime apenas prendendo. E o sistema penitenciário ele deve ser olhado com a importância que ele tem. Mas governadores, políticos, olhem para as crianças, para a juventude, olhem para as escolas. Mas se você não age preventivamente, tem que agir remediando a situação. Não adianta não investir nas escolas e também abandonar o sistema carcerário, porque aí você está criando um problema duplamente perigoso. E que está abandonado e falido. Está abandonado, está falido e é um grande risco de que um dia esse caos estoure no colo de toda a população. Uma honra tê-lo conosco, Joelson. Obrigado. Osmi, mais uma vez, obrigado pela sua por mais uma participação. Eu que agradeço a presença. Sua brilhante participação como comentarista. Do Dr. Romano e do nosso presidente do sindicato, Joelison, da Polícia Penal. Eu tenho dito sempre o seguinte: a minha geração, que é a geração do Narciso talvez mais velho, nós falhamos em entregar aos nossos netos e bisnetos o país que nossos avós sonharam para nós. Eu digo nós porque nós fomos constituintes, nós fomos parlamentares, nós tivemos participação efetiva no Estado e a minha geração com a dele, infelizmente, nós estamos entregando um Estado que não é o Estado ideal, com muita insegurança, com fome, com desemprego,
enfim, com todas aquelas mazelas sociais que acabam levando ao encarceramento. Eu tenho, com muita humildade, pedido desculpa aos meus bisnetos e esperando que a geração dele melhore o país. Agora, atitudes como a sua, seu instituto, a compreensão que tem a Polícia Penal sobre isto, da ressocialização, eu acho que nós começaremos, Narciso, a dar um grande passo para não cada vez mais termos que abrir prisões no lugar de abrir escolas. Obrigado, Osmir. Como já dizia Paulo Freire, né? Obrigado, Osmir. Narciso Mendes. Por fim, eu prazerosamente, Osmir, me dou por satisfeito por assistir um tema como este, que nunca foi debatido publicamente, tenha oportunizado a população acreana, a não ser que seja a hipocrisia do Joelson, a não ser que os policiais penais são quase que como a bengala dos presos e jamais como inimigo dos presos. E é vocês que sabem reagir muitas vezes à indignação de um preso que chegou ao seu ápice. Limite, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos. Obrigado ao caro telespectador pela preferência, pela audiência. Quero agradecer a Deus por mais esse programa. E antes de encerrar, eu quero lembrar ao nosso telespectador que na próxima segunda-feira nós vamos trazer aqui os representantes das comunidades auasqueiras, não é? Uma vez que eles foram citados no programa anterior, da segunda-feira passada, nós, de forma... como direito de resposta compensatória, de forma num acordo de cavalheiros. Na próxima segunda-feira nós vamos trazer eles aqui. E antes de dar o tchau para você, eu quero dizer ao telespectador que a opinião dos nossos convidados não reflete necessariamente a opinião da editoria de política, de economia, de todos os demais setores desta emissora de TV. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. Tenham todos uma boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.